Boa noite a todos, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Dando início mais a uma aula assíncrona. O conteúdo da aula de hoje será inquérito policial. Minha previsão é ministrar esse conteúdo em 4 aulas. E é um instituto pré-processual, né, que antecede a instauração do processo penal, e é um procedimento, na maioria das vezes, quando o crime é praticado. Digo a vocês, aos senhores, que 80%, 90% dos casos, dos fatos delituosos, são investigados através do inquérito policial. É o meio mais corriqueiro de se investigar um fato delitivo. É o meio mais corriqueiro, mas não é algo exclusivo, né, da Polícia Judiciária. A gente pode fazer outro tipo de investigação, como a gente vai ver no decorrer desta aula. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela. A gente vai ver alguns slides sobre inquérito policial. Esses slides já foram disponibilizados para os senhores com antecedência. Então, os senhores, quem teve a vontade, a intenção de ler o material, já pôde fazer a leitura. Só lembrando que os slides do inquérito policial da parte 2, eu fiz uma pequena adaptação. Lá no Classroom, eu fiz a mensagem em relação a esta adaptação que eu fiz. Então, a gente passa a analisar agora o Instituto do Inquérito Policial e todas as nuances, e a gente deve finalizar com a parte das características do processo penal, do inquérito policial. Então, quando eu falo, antes de falar, de comentar sobre o inquérito policial, é imprescindível falar um pouco sobre a investigação preliminar. E quando a gente vai analisar a doutrina pátria, principalmente a doutrina de Aury Lopes Júnior, que acho que os senhores perceberam que desde a aula de Juiz das Garantias é uma das doutrinas que eu estou usando com mais força, né? Muito embora eu não descarto os outros doutrinadores, obviamente. Então, quando eu falo em investigação preliminar, a gente vai estar no momento do processo penal, é o momento é uma fase pré-processual. Então, sempre quando eu falo em investigação preliminar, entenda-se que é um ato que acontece na fase pré-processual. Então, a investigação preliminar, ela é considerada como gênero, do qual são espécies o inquérito policial, as comissões parlamentares de inquérito, sindicância, dentre outros mecanismos. Então, a investigação preliminar, ela está situada na fase pré-processual, eu não tenho processo ainda, e a investigação preliminar, por si só, é o gênero, do qual decorre como espécies o inquérito policial, as comissões parlamentares de inquérito, sindicância, dentre outros mecanismos. Até porque a gente vai ver que é possível termos investigação preliminar através de um relatório emitido pela Controladoria Geral da União, através de um relatório da Receita Federal, onde detecta indícios de cometimento do crime de sonegação fiscal. Então, a gente vai ter outros mecanismos para realizar a investigação preliminar. Então, com essa minha fala, com essa minha colocação, eu estou querendo deixar bem claro para os senhores que o inquérito policial não é o único meio disponível para que haja a realização da investigação preliminar. Então, quando eu falo em investigação preliminar, entendo, senhores, conceitualmente falando, eu estou falando em um conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas pelo Estado a partir de uma notícia crime. Então, a partir de uma notícia crime, eu instauro uma investigação preliminar, que é prévia ao processo, e essa investigação preliminar vem a ser o conjunto de atividades desempenhadas pelo Estado a partir do conhecimento de um crime. Essa investigação preliminar, segundo Aury Lopes Júnior, ela possui um caráter prévio, que é previamente, antes mesmo da instauração de um processo, de natureza preparatória do processo penal. Então, na investigação preliminar, eu vou estar diante de um ato que é prévio e possui uma natureza preparatória. Por quê? O inquérito policial, a investigação preliminar, ela vai fornecer elementos que podem preparar, que vão preparar
a abertura do processo. Por isso se diz que a investigação preliminar tem esse caráter de ser algo preparatório. E o inquérito policial, a investigação preliminar, do qual é gênero, do qual é espécie, o inquérito policial, a investigação preliminar, ela vai ter por objetivo, por desiderato, atestar o quê? Indícios de autoria e a materialidade delitiva. Então, a finalidade primordial de qualquer investigação preliminar, quando a gente se depara com a notícia de um fato criminoso, é tentar atestar os indicativos de autoria, quem foi o provável autor, os autores dessa infração penal, bem como é através da investigação preliminar que eu atesto a materialidade delitiva. Então, aí surge, na própria doutrina do festejado doutrinador Aurí Lopes Júnior, surge duas questões interessantes. Qual seria o fundamento que vem a lastrear esta investigação preliminar e qual é a necessidade de se ter um inquérito policial? Por que é tão importante termos uma investigação preliminar? Qual é o fundamento que lastreia, que embasa essa investigação preliminar? E, por fim, qual seria a finalidade maior de se ter, a necessidade de se ter o inquérito policial? Então, respondendo esta indagação, qual é o fundamento de uma investigação preliminar, qual é a necessidade do inquérito policial, Aurí Lopes Júnior começa com a seguinte colocação: a necessidade de se ter um inquérito policial, o fundamento de se ter uma investigação preliminar, decorre do primeiro pressuposto: buscar um fato oculto. Quando a autoridade policial, quando os agentes públicos se deparam com um crime, a gente sabe que na maioria dos casos, esse crime, esse fato, ele é total ou parcialmente oculto. Quando eu digo que o crime ele é total ou parcialmente oculto, eu estou falando aos senhores que é um fato que precisa ser investigado. E essa investigação ela vem a clarear esse fato que se encontra oculto, digamos assim. Então, com esta busca desse fato oculto, a investigação serve para elucidar esse fato que até então está oculto. E é por intermédio desta investigação que eu consigo atestar materialidade e indícios suficientes de autoria. Outra colocação, qual é a necessidade de se ter o inquérito policial, qual é o fundamento de termos uma investigação preliminar, Aurí Lopes Júnior responde com a seguinte afirmação: a função simbólica. Em que reside essa função simbólica dessa investigação preliminar, deste inquérito policial? A função simbólica, consoante os ensinamentos de Aurí Lopes Júnior, ela vem a ser considerada o quê? A visibilidade da atuação estatal investigatória, ou seja, esta visibilidade da atuação estatal investigatória contribui ao menos no plano simbólico, no plano das ideias, para que haja o quê? O restabelecimento da normalidade social que foi abalada pelo crime, afastando o sentimento de impunidade. Ou seja, a partir do momento que a sociedade verifica que o Estado está atuando, que o Estado está investigando, normalmente no plano simbólico dá a ideia de que aquele fato delitivo ele vai ser punido, ou ao menos vai ser investigado, e com a investigação tenta-se ao menos restabelecer a normalidade social que encontra-se no momento do crime abalada por esse fato. Além do mais, a investigação preliminar, o inquérito policial, ele serve como um filtro processual. E por que o inquérito policial, a investigação preliminar, ela serve como um filtro processual? Para evitar acusações infundadas. Então, eu preciso ter uma investigação preliminar que lastreie uma tese acusatória, eu preciso ter um inquérito policial que lastreia uma peça acusatória justamente para evitar que haja acusações infundadas. Então, o inquérito policial ele vai fornecer um lastro probatório mínimo, que é consubstanciado nos indícios suficientes de autoria e na materialidade delitiva, e diante desse lastro probatório mínimo,
o Ministério Público ou titular da ação penal pode ingressar em juízo com a ação penal. Por quê? O inquérito policial, a investigação preliminar, ela já realizou um filtro processual, no intuito de evitar que ocorra no contexto do processo penal acusações infundadas. É o como bem ressalta o doutrinador Aurí Lopes Júnior, quando ele diz o seguinte, que processo penal é uma pena em si mesmo, ou seja, a simples existência de um processo penal já dá um caráter de pena para quem está sendo processado, digamos assim, pois não é possível processar sem punir, e tampouco punir sem processar, pois é gerador de estigmatização social e jurídica, o famoso etiquetamento e sofrimento psíquico. Daí a necessidade de uma investigação preliminar para evitar processos sem suficiente fumus comissi delicto, ou seja, o processo penal por si só é uma pena. Então, eu não posso processar ninguém sem punir e tampouco punir sem processar. Então, o processo é o meio necessário para se atingir a punição de quem, porventura, tenha praticado um ilícito penal. Conceito. Aí a gente passa a trabalhar agora com o inquérito policial, que passa a ser objeto das nossas aulas. O inquérito policial, ele é considerado um procedimento preparatório da ação penal. Porque o inquérito policial é um procedimento preparatório da ação penal? Porque ele vai fornecer subsídios para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo com a respectiva acusação. É um procedimento preparatório da ação penal de caráter administrativo. O inquérito policial, por si só, ele já tem um aspecto administrativo. Ele é feito por uma autoridade administrativa, a autoridade vinculada ao direito administrativo, e o inquérito policial tem essa natureza administrativa porque a autoridade que vai conduzir aquelas investigações, ela não tem potestade como tem o órgão judiciário. Então, com esta fala, fica afastado qualquer possibilidade de o inquérito policial ter um caráter processual, digamos assim. É o procedimento preparatório da ação penal, de caráter administrativo, então trata-se de um procedimento administrativo. Esse procedimento ele é conduzido pela Polícia Judiciária. Então, o inquérito policial é um procedimento administrativo preparatório da ação penal, o qual é conduzido pela Polícia Judiciária. E o inquérito policial, este procedimento investigatório, ele tem por finalidade a colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria. Eu digo aos senhores que é perigoso falar que no inquérito policial a gente coleta provas. Em regra geral, eu tenho que falar em regra geral, no inquérito policial a gente coleta elementos informativos. E provas, a gente tem aquelas provas irrepetíveis, como a prova pericial, que já é produzida na investigação. Mas, em regra geral, quando eu me deparo com uma investigação, quando eu me deparo com o inquérito policial, eu estou diante de um ato que visa coletar elementos informativos. O objetivo, a finalidade precípua do inquérito policial é formar a convicção do representante do Ministério Público ou do querelante, em caso de ação penal privada, mas também no inquérito policial eu coleto provas denominadas urgentes, que podem desaparecer após o cometimento do crime. Qual é essas provas urgentes que eu tenho que coletar de imediato após o cometimento do crime? Prova pericial nas infrações que deixam vestígios. Então, em toda infração penal material, que são aquelas que deixam vestígios, eu tenho que, logo que eu descubro o fato delituoso, eu já tenho que determinar a realização da prova pericial. Então, é a única ressalva que eu faço em relação aqui no inquérito policial, a gente só coleta elementos informativos. Também não podemos descartar que o inquérito policial ele pode servir também como forma de compor provas pré-constituídas que vão servir de base à vítima em determinados casos, principalmente para a propositura da ação penal privada.
Então, o inquérito policial ele tem destinatários. Ministério Público, ação penal pública condicionada ou incondicionada, e ele tem a vítima no caso da ação penal privada. Aí eu tenho uma outra conceituação. Eu disse aos senhores que é um procedimento preparatório. Quando eu falo em procedimento, a gente sabe que o procedimento, em tese, ele é um conjunto de atos procedimentais. Mas no inquérito policial, esse procedimento ele vem a ser o quê? Um conjunto de diligências. Então, na apuração do fato delitivo, para se chegar na autoria e na materialidade delitiva, eu preciso de um conjunto de diligências, o quê? Investigatórias. Então, o inquérito policial, na minha opinião também, ele é um conjunto de diligências investigatórias. Investigatórias porque está investigando o fato delitivo, realizados pela Polícia Judiciária. Vejam, senhores, que o inquérito policial, ele vai ser conduzido por quem? Pela Polícia Judiciária. O inquérito policial ele serve para apurar uma infração penal, sua autoria, a fim de que o titular da ação penal tenha em mãos elementos suficientes para propor a denúncia ou a ação penal em juízo. O inquérito policial também tem natureza jurídica de procedimento administrativo. A gente tem que ter cuidado que, muito embora o inquérito policial ele é considerado um procedimento administrativo, as funções executadas pela Polícia Judiciária e a apuração de infrações exercidas pelo delegado de polícia têm natureza jurídica, ou seja, a condução do delegado, as funções da Polícia Judiciária na investigação têm natureza jurídica, muito embora trata-se de um procedimento administrativo. Por que eu estou falando isso? Porque em 2013 surgiu no ordenamento jurídico uma lei estabelecendo a competência, as atribuições dos delegados de polícia, e essa lei, em seu artigo 2º, ela é bem clara ao dizer o seguinte, que as funções de polícia judiciária, bem como a apuração das infrações penais que são exercidas pelo delegado de polícia, possuem natureza jurídica, que são essenciais e exclusivos de Estado. Muito embora a lei traz essa previsão, o inquérito policial não perde essa característica de ser um procedimento administrativo. E o parágrafo 1º desse artigo 2º da Lei 12.830/2013, ele diz o seguinte: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação preliminar por meio do inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Então, vejam, senhores, que a própria lei, a Lei 12.380/2013, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, a própria lei é clara em dizer que compete ao delegado de polícia conduzir a investigação criminal. E esta condução da investigação criminal se dá por meio do inquérito policial. A natureza jurídica, repito mais uma vez e reforço mais uma vez, trata-se de um procedimento administrativo. Auri Lopes Júnior é muito feliz na colocação dele. Ele diz o seguinte: o inquérito policial é um procedimento administrativo pré-processual, porque ele prepara todo o cenário para que o titular da ação penal possa depois vir a ingressar em juízo com a ação penal. Então, para o ilustre doutrinador, o inquérito policial possui essa natureza de ser um procedimento administrativo, porque a atividade executada pela autoridade policial é uma atividade que não possui potestade judicial. Então, por não possuir essa potestade judicial, segundo Auri Lopes Júnior, eu não posso considerar o inquérito policial como sendo uma atividade judicial e nem tampouco eu posso considerar o inquérito policial como sendo uma atividade processual. Qual é a finalidade do inquérito policial? O inquérito policial tem a finalidade de subsidiar a atuação persecutória do Ministério Público, ou seja,
O inquérito policial ele serve para o convencimento do Ministério Público, para que o Ministério Público possa formar sua opinião delicti sobre aquele fato delituoso que foi investigado pela autoridade policial. O inquérito policial também serve para subsidiar a atuação da vítima no caso da ação penal privada, e o inquérito policial também serve para aparelhar todos os titulares da ação penal, para que estes possam ingressar em juízo com a ação penal. Com esta minha fala, eu quero deixar bem claro aos senhores que o inquérito policial, em nenhum momento, ele se destina à formação do convencimento do juiz. O inquérito policial, ele se destina a formar a opinião delicti do Ministério Público. É tanto que o inquérito policial ele nem pode formar o convencimento do juiz, e o inquérito policial por si só não pode ser utilizado pelo juiz para fundamentar uma sentença condenatória. Aí, parte, eu disse aos senhores que a função investigativa levada através do inquérito policial, que a gente viu que a investigação preliminar é o gênero do qual decorre o inquérito policial e outros tipos de investigação. Então, quando a gente fala em investigação no âmbito criminal, a gente vai ter outros tipos de investigação que não é exclusiva da Polícia Judiciária. Com isso, eu estou falando aos senhores que essa função investigativa não é algo exclusivo da Polícia Judiciária. Aí entra as exceções, né, apresentadas pela lei. A primeira exceção que a gente tem é o inquérito por crime praticado por juiz ou promotor. Então, sempre que eu estou diante de um fato delituoso praticado por um juiz ou pelo promotor, a investigação não é presidida pela Polícia Judiciária. A investigação nesse caso vai ser presidida por quem? Pelo órgão de cúpula, que no caso do juiz é o Tribunal de Justiça e no caso do promotor é a Procuradoria da Justiça. Então, o inquérito por crime praticado por juiz ou promotor não é presidido pela Polícia Judiciária, e sim pelo respectivo órgão de cúpula. No caso do juiz, o inquérito vai ser presidido pelo Tribunal de Justiça e, no caso do promotor, o inquérito policial será presidido pela Procuradoria de Justiça. Isso aí com base em dois dispositivos legais. O artigo 33, parágrafo único, da Lei Complementar 35/79, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, e o artigo 41, parágrafo único da Lei 8.625/93, que é a legislação que trata do Ministério Público. Outra investigação criminal que pode ocorrer: inquérito parlamentar. O inquérito parlamentar, ele é presidido por quem? Pela Comissão Parlamentar de Inquérito. A atribuição, as atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito, elas estão elencadas, ou ela está elencada, a atividade, no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, o qual estabelece, parágrafo 3º, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Vamos lá. Quando eu falo em CPI, eu estou falando de uma comissão parlamentar de inquérito. Essa comissão parlamentar de inquérito, por disposição constitucional, ela tem poder de investigação próprio de uma autoridade judiciária. Agora, é claro, tem determinadas medidas que ela não tem esse poder. Por exemplo, se a comissão parlamentar de inquérito precisar fazer uma interceptação telefônica, ela precisa de autorização judiciária. Se a comissão parlamentar de inquérito precisar fazer uma busca e apreensão, ela precisa de autorização judiciária. Por quê? Tanto a busca e apreensão como a interceptação telefônica entram naquelas situações de cláusula de reserva de jurisdição, porque existem
determinadas medidas, como restrições a direitos fundamentais, essas restrições somente poderão ser realizadas pelo Poder Judiciário. Mas as outras, por exemplo, convocar testemunha, dar voz de prisão, requisitar documentos, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode fazer. Quebra de sigilo fiscal, não, precisa de autorização judiciária. Quebra de dados telefônicos, ou seja, saber apenas para quem as pessoas ligaram, fizeram ligação. Pode, não pode fazer a interceptação telefônica. Porque na interceptação telefônica, eu capto a gravação, eu invado a privacidade daquela pessoa que está utilizando o telefone. Então, por isso que na interceptação telefônica, eu preciso de ordem judicial. Diferentemente de fazer um levantamento telefônico, para quem ligou, fazer o levantamento telefônico, isso pode, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode fazer. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode ser criada ou pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. A Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é regulamentada, como a gente viu aqui, pela Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 3º, como também ela vai ser regulamentada pelos regimentos das respectivas casas. Eu acho que vocês devem estar acompanhando a CPI da Covid e vira e mexe eles falam do regimento daquela casa. Tipo, apresentar prova, tem que dar um certo prazo, conforme o regimento. Então, o regimento também regulamenta essas comissões parlamentares de inquérito. Eu posso ter uma comissão parlamentar de inquérito mista, que aí vai envolver Câmara dos Deputados e mais Senado, ou então só a Câmara instaura a sua CPI, só o Senado instaura a sua CPI. Vejo, os senhores, o seguinte, que a CPI ela é instaurada visando apurar um fato determinado. E a CPI ela é instaurada para durar por prazo certo, tem um prazo certo de duração. É claro que pode ser prorrogado. No caso da CPI da Covid, ela foi instaurada para durar 90 dias, ela foi prorrogada mais uma vez, dada a necessidade de apurar todas aquelas provas, todos aqueles documentos que chegaram na Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas para que haja a aprovação da Comissão Parlamentar de Inquérito, eu preciso de requerimento. E esse requerimento tem que ser feito perante o presidente da Câmara ou perante o presidente do Senado Federal, tem que ser feito pelo requerimento de, pelo menos, neste requerimento, eu tenho que ter a vontade de um terço dos membros de casa a casa. No caso da CPI da Covid, o Poder Judiciário é que acabou determinando a instauração, porque o presidente ainda até então não tinha instaurado esta investigação. E no final de tudo, a Comissão Parlamentar de Inquérito ela vai elaborar um relatório. Se nesse relatório ela constatar a evidência de que crimes foram praticados, encaminha esse relatório ao Ministério Público, porque a quem compete investigar, punir, buscar a perseguição em juízo, o Ministério Público. Então, todas as conclusões levantadas pela CPI serão encaminhadas ao Ministério Público. Chegando lá, o Ministério Público vai ver se vai promover a responsabilidade civil através de uma ação civil pública, se vai promover a responsabilização no âmbito criminal dos infratores. No caso da CPI da Covid, se ela acabar atingindo alguma pessoa que for prerrogativa de função, a investigação vai ser direcionada ao Procurador-Geral da República e este encaminhará, se for o caso, uma denúncia para o Supremo Tribunal Federal. Se ficar constatado na CPI que houve fraude por conta de um empresário, o Ministério Público Estadual lá do Distrito Federal é que vai apurar e, se for o caso, oferecer a denúncia. Eu também tenho outro tipo de investigação criminal, que é o inquérito policial militar. Então, quando a gente estuda processo penal, e não dá para a gente também ir para as nuances do processo penal militar, a gente sabe que para os crimes militares há um Código Penal Militar. E para a apuração desses crimes militares, existe também o Código de Processo Penal Militar. Então, quando um militar ele comete um crime militar, a investigação vai ser feita pela Polícia Judiciária Militar. Então, eu vou estar diante de um inquérito policial militar. Então, o inquérito policial militar vem a ser considerado uma outra forma de investigação criminal.
Eu posso ter também investigação feita por agentes florestais, do IBAMA. Então, se o IBAMA for fazer uma fiscalização, e nesta fiscalização ele tirar foto, ele detectar que houve a ocorrência de crimes ambientais, então ele vai apurar aquela investigação, vai relatar, fotografar, se for o caso, nesse exemplo que eu citei, e encaminhar ao Ministério Público. Se esse laudo do IBAMA chegar nas mãos do Ministério Público e o Ministério Público verificar que tem que ser apurado mais, ele determina a instauração do inquérito policial. Se ele verificar que já há provas suficientes que atestem a ocorrência do fato delitivo, que atestem indícios de autoria, o Ministério Público dispensa o inquérito policial e instaura já o processo penal, ofertando a denúncia. Eu também posso ter uma investigação feita por agentes da administração pública. Vamos supor que a administração pública, vocês devem ter estudado isso em responsabilidade civil, né? Que um ato ilícito, ele pode ter reflexos no âmbito civil, no âmbito administrativo e no âmbito penal. Pode acontecer de um servidor público estar respondendo um procedimento administrativo disciplinar porque cometeu um crime lá no âmbito da repartição, ou cometeu uma falta disciplinar que também equipara-se uma conduta delituosa. Então, no processo administrativo disciplinar, neste PAD, se a administração pública reunir provas de que realmente ocorreu, além da falta disciplinar, um crime contra a administração pública, encaminha lá para o Ministério Público. Se o Ministério Público verificar que pela sindicância, que pelo procedimento administrativo disciplinar, já existem provas suficientes para instaurar a ação penal, o Ministério Público dispensa o inquérito policial e instaura a ação penal. Eu também posso ter uma investigação feita pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público ele instaura um inquérito civil público para apurar, por exemplo, um dano ao meio ambiente, para apurar um dano ao consumidor, instaura um inquérito civil. Da instauração do inquérito civil, ele vê que realmente, além do dano, o dano cometido contra um determinado grupo de consumidor, é configurado um crime também. Então, ele pode se valer do inquérito civil, reunir essas provas, acostar na denúncia e oferecer a denúncia perante a justiça. Ou então, ele reunir essas provas e determinar que a autoridade policial instaure um inquérito policial. Isso tudo está previsto também, essa possibilidade, no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei 7.347/85. Como eu também tenho a situação de investigação de autoridades com foro prerrogativo de função. Nesse caso, é possível que haja a instauração do inquérito? Sim, mas o indiciamento somente pode ser feito pelo respectivo fórum, embora tal foro possa delegar tais atos para as autoridades policiais. Então, no caso de um crime praticado por um agente que goza de foro privilegiado, detentor de foro prerrogativo de função. Nesse caso, pode ocorrer a instauração do inquérito, o indiciamento, sim, mas quem vai autorizar é o respectivo foro. No caso, um deputado federal, que no exercício do seu mandato comete um crime de desvio de verba, por exemplo, ou um crime de corrupção ativa ou passiva. Nesse caso, quem vai instaurar inquérito policial, autorizar a instauração do inquérito policial é o Supremo Tribunal Federal, e o indiciamento é feito pelo respectivo fórum, muito embora o Supremo Tribunal Federal possa delegar esses atos para as autoridades policiais. A investigação particular ela é mais rara de acontecer, né? Até porque eu posso fazer uma investigação particular se eu tiver comprovando a existência de um fato delitivo, encaminho para a autoridade policial ou Ministério Público e um inquérito policial será instaurado, porque a investigação particular, por si só, ela não autoriza a instauração de uma investigação no âmbito criminal. Ou seja, a investigação particular, me desculpem, ela não é suficiente, ela não pode existir investigação particular fundamentando uma peça acusatória. Eu também tenho a investigação que é realizada pela Comissão de Inquérito do Banco Central do Brasil,
Eu também tenho um inquérito administrativo que apure infrações à ordem econômica, e esse inquérito administrativo é presidido por um órgão lá do CAD, do Conselho Administrativo de Direito Econômico, previsto nessa Lei 2.529/2011. Eu só fiz esse levantamento para os senhores entenderem que a investigação não é algo específico ou exclusivo da Polícia Judiciária. Quando eu falo em Polícia Judiciária, entenda-se que a gente vai ter duas categorias aqui: Polícia Civil, Polícia Federal. Geralmente, a Polícia Civil ela vai investigar fatos delitivos da competência da Justiça Estadual. A Polícia Federal, por sua vez, vai investigar fatos delitivos que são da competência da Justiça Federal. Mas nada impede, a gente vai verificar mais em uma outra oportunidade, nada impede que, por lei, haja também a previsão da Polícia Federal atuar em crimes que sejam de competência da Justiça Estadual. Isso a gente vai analisar mais para frente. Também nada impede que a Polícia Civil atue em conjunto com a Polícia Federal. Aí, quando eu falo em inquérito policial, vocês viram que a investigação é conduzida por uma autoridade pertencente à Polícia Judiciária. E quando eu falo em polícia, ou em poder de polícia, a gente tem dois tipos de polícia a priori: a polícia judiciária e a polícia administrativa. A polícia judiciária, como a gente viu no slide, no item 6, é Polícia Civil e Polícia Federal, e a polícia administrativa, aqui no âmbito, é mais a polícia militar. Essa polícia ela tem duas funções: administrativa. A função da polícia administrativa é uma função preventiva. A função preventiva da polícia administrativa se relaciona com a segurança, e por relacionar com a segurança, ela tem por objetivo impedir a prática de atos lesivos que sejam de atos criminosos que sejam lesivos tanto à sociedade como ao judiciário. Agora, a Polícia Judiciária e a Polícia Judiciária, a qual nos referimos aqui, é uma função de caráter repressivo. A Polícia Administrativa ela atua antes do cometimento do crime. Por isso que ela visa proteger a sociedade, ela visa evitar que fatos delituosos sejam praticados. Já a Polícia Judiciária, ela tem um caráter eminentemente repressivo. Por quê? Ela atua após o cometimento do fato delitivo. E a Polícia Judiciária, nesse caso aqui, a polícia, nesse caso, ela recebe esse caráter de polícia judiciária porque ela visa o quê? Ela auxilia quem? A justiça. Por isso que ela recebe essa nomenclatura. Então, aqui eu fiz um quadro sinótico, né? Com diferenças entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. A polícia administrativa, ela atua de modo ostensivo, ela possui um caráter preventivo, porque ela tenta evitar o cometimento de crimes. A polícia administrativa, ela está vinculada à questão da segurança, e por ela estar vinculada à questão da segurança, ela tem por objetivo impedir a prática de atos lesivos à sociedade. A polícia administrativa ostensiva é realizada pela polícia militar, é o exemplo mais clássico. Também vão existir casos em que a polícia militar também atua com essa função de polícia judiciária, que é apenas nos casos de crimes militares. A polícia judiciária, por sua vez, ela possui um caráter repressivo, porque a polícia judiciária ela é chamada a trabalhar quando o fato delitivo ele já foi cometido no seio da sociedade. A polícia judiciária, ela, por receber essa nomenclatura judiciária, ela visa o quê? Auxiliar a justiça. Então, como a polícia aqui, ela visa auxiliar a justiça, o STF a chama de polícia judiciária, porque ela vai auxiliar a justiça, seja cumprindo as ordens judiciais, por exemplo, executando prisões, ou investigando ou apurando as infrações penais. A polícia judiciária ela vai ser exercida tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Federal. Aí agora a gente passa a esmiuçar algumas características do inquérito policial. Eu encontrei esse site aqui que traz algumas gravuras que facilitam, que é isso aí, entendendo o direito.
Aqui tem algumas principais características, mas eu não fiquei vinculado apenas a essas características aí mencionadas. Então, vejam, senhores, que o inquérito policial ele é oficial. Por que o inquérito policial ele é oficial? Porque ele é executado por órgãos oficiais do Estado. O inquérito policial ele é inquisitivo. O inquérito policial ele visa apenas apurar autoria e materialidade delitiva. Então, no inquérito policial, ele tem esse caráter de inquisitoriedade porque não observa os princípios nem do contraditório nem da ampla defesa. O inquérito policial é escrito, segundo o artigo 10 do Código de Processo Penal. Todas as peças do inquérito policial serão reduzidas a termo, então ela tem que ser escrita, muito embora hoje em dia eu possa ter ou no meio físico ou no meio eletrônico. Muito embora eu possa ter no meio eletrônico, mesmo assim vai ter que ser um mecanismo escrito. Ele é indisponível porque a partir do momento que o delegado ele instaura o inquérito policial, ele não pode arquivar. Só quem pode arquivar é o Ministério Público. O inquérito policial é sigiloso, o procedimento ele é sigiloso justamente para resguardar as atividades investigativas exercidas pela Polícia Judiciária. E, por fim, outra característica trazida aí por esse quadro, bem interessante, né? O inquérito policial não é obrigatório, ou seja, ele é dispensável. Se o autor da ação penal tiver em mãos elementos suficientes para propor a ação penal, ele oferece a ação penal, sem precisar do inquérito policial. Além dessas características nessa gravura, né? Ele é oficial, ele é inquisitivo, ele é indisponível, ele não é obrigatório, ele é escrito, ele é sigiloso. Eu tenho outras características. A principal delas é que o inquérito policial é algo discricionário. Em que sentido? No sentido de que a autoridade policial ela é livre. Claro que livre, baseada na lei, até porque a discricionariedade ela não se relaciona à liberdade. A discricionariedade é você ter um pouco de liberdade, mas essa liberdade está respaldada na lei. Então, pela discricionariedade, o delegado ele conduz as investigações como ele quiser, como ele achar necessário, para o melhor deslinde dos fatos. Por ser discricionário o inquérito policial, o delegado de polícia ele pode atender ou não os pedidos feitos tanto pelo indiciado como também pela própria vítima. Neste caso aqui, ele só não pode indeferir a realização do exame de corpo de delito. Então, se eu estou diante de uma infração penal que deixa vestígios, eu tenho por obrigação realizar o exame de corpo de delito. E se a vítima solicitar que seja feito o exame de corpo de delito, por expressa disposição do artigo 184 do Código de Processo Penal, o delegado, por conta da discricionariedade, ele só não pode indeferir a realização do exame de corpo de delito, que foi solicitado, nesse caso, pela vítima. Importante ressaltar, mais uma vez, que promotores, procuradores da República e juízes não estão acima dos delegados. Suas requisições obrigam aos delegados, sim, salvo quando essas requisições forem manifestamente ilegais. Então, nesse caso, o promotor de justiça, quando ele toma conhecimento de um fato delituoso, ele pode requisitar a abertura do inquérito policial. E, neste caso, o delegado de polícia ele vai estar obrigado, sim, a atender esta requisição. E o Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: pelo fato dos promotores, dos procuradores e dos juízes não estarem numa posição hierárquica superior aos delegados, ele até pode não atender essa requisição. O não atendimento desta requisição não vai configurar crime de desobediência, mas o secretário de Segurança Pública, o corregedor da Polícia Judiciária, pode imputar ao delegado uma infração de ordem administrativa. A gente já viu naquele quadro sinótico, né, que o inquérito policial é escrito, eu disse artigo 10º, mas é artigo 9º. Ou seja, o inquérito policial terão o que foi documentado, tudo reduzido a escrito. Então, o inquérito policial é uma exigência legal. Então, por exigência legal, por determinação legal, o inquérito policial deverá ser escrito. O simples fato dele poder ser escrito
não impede que se utilize de outras formas de documentação, como as gravações eletromagnéticas. Assim diz o artigo 9º do Código de Processo Penal. Todas as peças do inquérito policial serão, no só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Então, nesse caso, como é possível ter a documentação de forma eletrônica, então, datilografada eu descarto, e rubricadas pela autoridade eu também descarto. Ela vai ter a assinatura digital nesse caso. No inquérito policial, eu não tenho a acusação formada, então, como eu não tenho a acusação formada, eu não vou ter contraditório, mas o simples fato de não ter contraditório não impede a defesa acompanhar o indiciado na investigação delituosa. O inquérito policial é sigiloso, esse sigilo ele abrange apenas terceiros, não pode representar vedações às partes de amplo acesso ao seu teor, ou seja, o advogado do indiciado, do investigado, tem direito de ter acesso aos autos do inquérito policial, e nesse caso ele vai ter dois tipos de sigilo: o sigilo externo, que abrange terceiros, realmente terceiros não vão ter acesso ao inquérito policial porque ele é algo sigiloso, e eu tenho um sigilo interno. Esse sigilo interno é apenas o Ministério Público e o advogado é que tem acesso aos autos do inquérito policial. Lembrando que o Ministério Público ele tem um acesso mais amplo, a defesa nem tanto. A defesa só vai ter acesso aos autos do inquérito policial que já se encontram documentados. Se for necessidade de fazerem novas provas precisam ser produzidas, o advogado não vai ter acesso a essas provas. Se precisar fazer uma interceptação telefônica, é óbvio que o advogado não vai ter acesso. Então, apenas ao que estiver documentado. Então, aqui, o que eu falei anteriormente encaixa aqui, que esse sigilo não pode ser oposto ao advogado. Então, o advogado ele pode participar da produção de provas, por exemplo, o delegado vai ouvir uma testemunha ocular, o advogado pode participar, muito embora ele nem sequer precise fazer perguntas àquela testemunha. Essa participação do advogado ela é possível, desde que isso não venha a frustrar o objetivo da diligência, porque a partir do momento que a participação do advogado possa vir a frustrar o objetivo dessa diligência, aí sim o advogado não vai ter acesso. Professor, o delegado negou, o advogado não pôde participar desses atos aí. Se o delegado fizer isso, ele pode responder pelo abuso de autoridade. Mas lembrando sempre que na investigação, o advogado ele pode participar? Pode. O delegado tem que dar acesso? Tem que dar, senão ele responde por abuso de autoridade. Agora, o delegado ele não tem o dever, não tem a obrigação de ficar notificando o advogado, eu vou fazer a diligência a testemunha vai ser ouvida. A autoridade policial não tem esse dever de notificar o advogado acerca das diligências. Agora, se o advogado quiser ter acesso aos autos, o delegado tem que facilitar. Caso ele venha a negar, ele pode vir a responder pelo delito de abuso de autoridade. Aí, esse direito que o advogado tem de ter acesso aos autos do inquérito policial, ele decorre do artigo 7º, o qual trata do Estatuto da OAB. São direitos do advogado. Inciso 14, examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Então, nesse caso, se o promotor é que está fazendo a investigação, se a investigação está sendo feita lá no âmbito do Ministério Público, o advogado tem acesso. Veja, os senhores, que aqui eu falo mesmo sem procuração. Então, mesmo sem a procuração, o advogado pode ter acesso aos autos de investigação. Aqui fala que estejam findos ou em andamento, ainda que o inquérito seja concluído a autoridade, o advogado pode ter acesso. Eu tenho o inciso 21, que o advogado ele pode assistir aos seus clientes durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes, ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Parágrafo 11.
No caso previsto no inciso 14, que é do advogado ter acesso aos autos do inquérito, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia, da finalidade das investigações. Então, nesse caso, a autoridade policial ela pode delimitar o acesso dos autos ao advogado em relação às diligências que estão em andamento, se a participação do advogado, se a ciência que o advogado for ter em relação àquela diligência vier a prejudicar o andamento das investigações. E aí a gente tem a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que vai reforçar mais uma vez esse direito que o defensor tem de ter amplo acesso aos elementos de prova que já estão documentados no inquérito policial e digam respeito ao exercício da defesa. Aí vem, o advogado foi até a repartição da polícia, chegou lá, o delegado não permitiu que ele tivesse acesso aos autos do inquérito policial. E aí? A gente tem a súmula vinculante, a gente tem o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que prega que o advogado tem como direito líquido e certo de ter acesso aos autos do inquérito policial. Aí vem as consequências decorrentes desta negativa. Então, o primeiro remédio que vem à mente da gente é que é possível uma reclamação. Por quê? Essa reclamação perante o STF vai visar o quê? Visar dar aplicabilidade à súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Mas aí a reclamação ela demora, né? Não vai ser algo rápido. Mas eu posso dizer aos senhores, com toda a segurança que eu tenho desde o primeiro dia que eu ensino inquérito policial, que o caminho mais célere é a impetrar mandado de segurança. Então, esse mandado de segurança ele vai ser impetrado em nome do advogado, porque é o advogado que possui o direito líquido e certo de acesso aos autos do IPL, ou, se for o caso, também um HC. Mas o HC eu vejo que é mais cabível no caso mandato de segurança, mas o Supremo Tribunal Federal entende que é possível o HC se tiver algum risco, algum prejuízo à liberdade de locomoção do indiciado. A autoridade que age dessa forma, que nega, que obstaculariza a atuação da defesa de ter acesso aos autos do inquérito, ela pode ser responsabilizada civil e criminalmente por abuso de autoridade. Abuso de autoridade, Lei 13.869/2019, em seu artigo 32, diz que essa negativa dos autos da investigação por parte do delegado em relação à defesa configura, sim, um crime de abuso de autoridade. Vamos prestar atenção na leitura desse artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, vejo, senhores, que aqui está bem claro que se a autoridade policial negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos da investigação preliminar, ela responderá por abuso de autoridade. E pela leitura que eu fiz, não é necessária a procuração. Então, mesmo antes dessa lei 13.245/2016, para que o advogado ele possa ter acesso aos autos do inquérito, não é necessária a procuração, salvo nos casos em que o sigilo é decretado, ou nos casos de crimes sexuais, porque nos casos de crimes sexuais, por determinação do próprio Código Penal, o processo, a investigação se dará por segredo. Então, se for decretado segredo, sigilo, o advogado ele só atua se ele tiver procuração. Aí tem a questão assim, eu preciso de autorização judicial para ter acesso aos autos, ou seja, o advogado ele precisa obter do Poder Judiciário uma autorização para verificar os autos do inquérito policial, em regra geral. Em regra geral, não há nenhum tipo de necessidade
de o advogado solicitar ao juiz uma autorização para ter acesso aos autos do inquérito policial. Ele só vai procurar o Poder Judiciário através de um mandato de segurança, porque ele tem direito líquido e certo de analisar o inquérito. Isso foi negado pela autoridade policial, então ele possui o direito líquido e certo de analisar os autos do inquérito policial. Aí tem a questão da Lei de Organizações Criminosas, Lei 12.850, que no seu artigo 23 traz essa autorização, sim. O sigilo da investigação poderá ser decretado pela autoridade judicial competente, para a garantia da celeridade e da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Outra característica do inquérito policial é a sua oficiosidade, como a gente viu anteriormente. Os órgãos responsáveis pela investigação policial são órgãos de ofício. Quer dizer, oficialidade. Quando eu falo em oficialidade, é que o inquérito policial é instaurado, ele é conduzido por órgãos oficiais do Estado. Quando eu falo em oficiosidade, é que, no caso, para investigar um crime que se processa mediante ação penal pública incondicionada, a autoridade policial ela pode atuar de ofício. Então, ela não precisa ter uma autorização judiciária para fazer a abertura de inquérito policial. Ela também não precisa, nesse caso, ter uma autorização da vítima para poder fazer a investigação. Outra característica é a sua indisponibilidade, ou seja, uma vez instaurado o inquérito policial, a autoridade policial não pode dispor, não pode arquivar. O arquivamento compete ao Ministério Público. É tanto que o artigo 17 do Código de Processo Penal é nesse sentido. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Aí tem a oficialidade, né, que o inquérito policial, como disse aos senhores, é dirigido por órgãos públicos oficiais, nesse caso a autoridade policial. Tem a questão da instrumentalidade. O inquérito policial é um instrumento, ele serve para levantar o quê? Elementos de provas, e esses elementos de provas vão subsidiar a ação penal. A gente tem a outra característica, que é a sua dispensabilidade ou não obrigatoriedade, ou seja, pela característica da dispensabilidade ou da não obrigatoriedade, o inquérito policial não é peça imprescindível para a propositura da ação penal. E a questão da inexistência de nulidade. Então, como o inquérito policial é um procedimento administrativo, é um mero procedimento informativo, os vícios encontrados no inquérito policial não terão o efeito de contaminar a ação penal que ele der origem. O STF é bem claro em dizer isso. Os vícios existentes no inquérito policial não repercutem na ação penal, porque a ação penal tem instrução probatória própria. Então, eventuais vícios encontrados no inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal. Aí tem uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, através da sua segunda turma, que diz o seguinte, que a suspeição de autoridade policial não é motivo de nulidade do processo, pois o inquérito é mera peça informativa, de que serve o Ministério Público para o início da ação penal. Então, vejo, senhores, que o fato do inquérito policial ter sido conduzido por uma autoridade suspeita, esse fato por si só não vai causar a nulidade do processo, porque o inquérito é apenas mera peça informativa. Então, nesse caso, segundo o Supremo Tribunal Federal, é totalmente inviável anular todo o processo penal por conta de uma irregularidade no inquérito policial. Até porque tudo que é produzido no inquérito policial vai ser reproduzido no âmbito do Poder Judiciário. E o que vai ser reproduzido no âmbito judiciário é o que vai ter mais valor. O que foi produzido no inquérito policial só serve para que o destinatário da ação penal possa formar o seu convencimento acerca da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva. O inquérito policial tem por característica também ser um procedimento oral. Eu não posso permitir que haja
no nosso sistema processual, inquéritos policiais que duram ad eterno. Então, o inquérito policial é instaurado para ter uma durabilidade por um certo lapso temporal. E aqui a gente vai estar diante do Código de Processo Penal. Então, para o Código de Processo Penal, se o indivíduo estiver preso, o prazo de duração do inquérito policial é de 10 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Esse dispositivo está suspenso, ou seja, o pacote anticrime trouxe a possibilidade do inquérito policial ser prorrogado por mais 15 dias em caso de indiciado preso. Como esse dispositivo está suspenso, prevalece a regra que o inquérito policial terá duração de 10 dias em relação a indiciado preso, sendo improrrogável. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal entender que é possível essa prorrogação de mais 15 dias, a gente prorroga. Mas aí, como esse dispositivo está suspenso, eu só trouxe aqui para os senhores entenderem que essa foi uma alteração introduzida pelo pacote anticrime. Se o indiciado estiver preso, solto, me desculpe, o prazo de duração desse inquérito será de 30 dias. Ele pode ser prorrogado quantas vezes se fizerem necessário. Assim diz o artigo 10 do Código de Processo Penal. Vamos lá. Artigo 10 do Código de Processo Penal. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. É o que diz o artigo 10 do Código de Processo Penal. Se a gente for para outras legislações, se a gente estiver diante de crimes que são de competência da Justiça Federal, o prazo para o encerramento desse inquérito policial, estando o indiciado preso, é de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias por uma única vez. Se ele estiver solto, é o mesmo prazo do CPP, 30 dias, prorrogável quantas vezes for necessário. Esses prazos aqui de duração do inquérito policial em relação aos crimes de competência da Justiça Federal, eles estão elencados nessa lei aqui, 5.010/66. Crimes contra a economia popular, que são aqueles crimes previstos na lei 1.521/51. Réu indiciado preso ou solto terá o prazo de 10 dias, e esse prazo de 10 dias aqui será improrrogável. Lei de drogas. Está na Lei de Drogas, Lei 11.343/2006. Se o indiciado estiver preso, a duração do inquérito policial é de 30 dias, podendo ser duplicado, 30 mais 30, chegando a 60 dias. Se ele estiver solto 90 dias, podendo ser duplicado. Aí vou ter um prazo de 90 mais 90, chegando a 180 dias. Uma observação que se faz importante aqui. Nos casos em que a Polícia Federal ela tem a atribuição para investigar, mas que são fatos de competência lá da Justiça Estadual, o prazo aplicável não é o prazo da Lei 5.066, não. Da Lei 5.010, me desculpe, não é o prazo da Lei 5.010, não. Aqui vai ser o prazo do Código de Processo Penal. A gente está diante do procedimento administrativo. Quando a gente vai para o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, o Constituinte estabelece, o Constituinte derivado, estabelece através de emenda, que foi acrescentado esse inciso ao artigo 5º, que deve ser observada a duração razoável do processo. Aí, essa duração razoável do processo se aplica ao procedimento administrativo, ao processo civil e ao processo penal. Então, posso dizer aos senhores que é perfeitamente possível que se aplique essa garantia também no contexto do inquérito policial. E esse é o entendimento mais moderno da doutrina, digamos assim. Inclusive, isso é tão moderno que o STJ decretou, em uma decisão, em um julgado, decretou pelo trancamento de um inquérito policial. Esse inquérito policial, para os senhores terem uma ideia, ele se arrastava há mais de 7 anos e não tinha sido apresentado nenhum tipo de solução. Então, esse entendimento do STJ veio a efetivar, a confirmar o que eu disse agora há pouco, que a garantia da duração razoável do processo não diz respeito apenas à relação processual,
abarcando também a fase preliminar. Então, vejo, senhores, que o STJ reconheceu que a duração razoável do processo também se aplica ao procedimento administrativo. O STJ, observando esse postulado, determinou o trancamento de um inquérito policial que perdurava há mais de 7 anos, sem nenhum tipo de solução. Aí, o procedimento temporário, o inquérito policial passou desse prazo de 10 dias, 30 dias, não houve pedido de prorrogação. É possível que haja a impetração, é possível que a parte impetre um habeas corpus, visando o trancamento do inquérito policial por excesso de prazo? Aí vamos lá. Entende-se que, caso o prazo para a conclusão do inquérito policial seja inobservado e se o indiciado estiver preso, então, 10 dias preso, tem que terminar em 10 dias. Passou-se 10 dias, não liberou, porque é o seguinte, se o indiciado está preso e a autoridade judiciária não converter a prisão por outra prisão preventiva, outro mecanismo, nesse caso aí passou 10 dias, não finalizou a investigação, não foi finalizada a investigação, aí nesse caso compete à autoridade ela relaxar a prisão. A partir do momento que a autoridade policial não relaxa a prisão, eu estou diante de uma prisão ilegal. E essa prisão ilegal deve ser relaxada pela autoridade policial, judiciária, desculpem. E caso o juiz não proceda dessa forma, será cabível um habeas corpus. Por quê? Porque eu vou estar diante aí de um constrangimento ilegal. Para os tribunais, esse constrangimento desaparece assim que a denúncia é oferecida. Mais uma vez, procedimento temporário. E por que se entende que, se há justa causa para a decretação da preventiva, há também para o imediato oferecimento da denúncia? Porque, para a decretação da prisão preventiva, o Código de Processo Penal exige mais até do que para a denúncia. O Código exige o popular plus a mais, um indício suficiente de autoria. O inquérito policial, eu tenho que ter indícios de autoria. Para que haja decretação da prisão preventiva, eu tenho que ter indício suficiente de autoria. Quem é a autoridade coatora nesse caso? É o membro do Ministério Público, promotor, procurador, que deixou de oferecer de imediato a denúncia, que requereu quem é a autoridade coautora nesse caso? É o membro do Ministério Público que deixou de oferecer de imediato a denúncia, que requereu a devolução do inquérito à polícia ou ao juiz? Não. A autoridade coautora é o juiz, porque a devolução do inquérito à polícia, estando indiciado preso preventivamente, depende de despacho ordinatório do juiz após o pedido do Ministério Público. Ou seja, nesse caso aqui concreto, então, prevalece na seara doutrinária e jurisprudencial o entendimento de que a simples devolução do inquérito policial à polícia para o prosseguimento das investigações, estando indiciado preso preventivamente, constitui constrangimento ilegal, irremediável pelo habeas corpus. E o que é que o juiz tem que fazer nesse caso? Seguindo a jurisprudência dominante, revogar a prisão preventiva. Aí a gente tem uma visão mais moderna das principais características do inquérito policial. A visão mais antiga, o inquérito policial é escrito, ele é inquisitivo, ele é dispensável, ele é oficial, ele é sigiloso, ele é oficioso. Na visão moderna, quando eu falo inquérito policial, estou diante de um conjunto de diligências que é extrajudicial, é oficial pelo simples fato de estar previsto na lei, é parcialmente escrito, porque eu posso ter tanto documentos escritos como outros tipos de coleta dessas provas. Ele é autônomo, a autoridade policial, quando conduz a investigação, ela não está vinculada a nenhum ato do Poder Judiciário, apenas naquelas questões em que ela precisa determinar uma interceptação telefônica. Ela tem que requerer ao juiz, porque só quem pode restringir direitos e garantias fundamentais é a autoridade policial. Tem essa questão da publicidade, ela é restringível. Porque a publicidade ela é restringível? Porque a publicidade ela só alcança Ministério Público, vítima e o advogado do indiciado.
E o inquérito policial ele é apuratório, é um instrumento apuratório porque, através do inquérito policial, eu vou apurar indício suficiente de autoria, materialidade delitiva, e fazendo essa apuração, eu vou fornecer, se for o caso, elementos para que o Ministério Público possa oferecer a peça acusatória. E aí, na próxima aula, a gente continua essas formas de instauração do inquérito policial, que para cada tipo de ação penal, de crime, de ação penal, eu vou instaurar o inquérito policial de forma diferenciada. Então, há uma forma diferenciada para instaurar o inquérito policial, no caso, ação penal pública incondicionada. Há uma forma diferenciada para instaurar inquérito policial, no caso de ação penal pública condicionada. Há uma forma também diferenciada para instaurar inquérito policial em caso de crime que se processa mediante ação penal privada. Aí a gente já continua na próxima aula, essas formas de instauração do inquérito policial, a parte de autoridade coatora para fins de habeas corpus, a parte de notícia crimes, o que é uma notícia crimes, e aí a gente encerra esse bloco de slides e começamos um bloco dos outros slides. Então, muito obrigada pela atenção dos senhores. Vocês vão só assistir essa aula assíncrona ou de madrugada, ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas de toda forma está aí o conteúdo ministrado, pelo menos esse conteúdo inicial do inquérito policial. Muito obrigada pela atenção. Até mais, se cuidem e até outro dia, se Deus quiser. Fique com Deus. Vou encerrar a gravação. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao assistir essas aulas assíncronas, vão anotando. Podem me procurar pelo WhatsApp, podem mandar e-mail, que estarei à disposição dos senhores. Até mais. Fiquem com Deus.